Fala, sócia! Tudo bom com vocês? Daqui tá tudo bem? Como é que vocês estão? Kelly, como você está? Estou maravilhosamente bem, ainda mais para falar sobre o assunto que nós temos para falar hoje, né, Belly? Quem não gosta de um bom feedback, né? Hoje nós vamos falar sobre como podemos validar o nosso papel no mundo. Então, a gente está falando durante esses encontros anteriores, mais precisamente 10 encontros muito incríveis sobre identidade profissional, satisfação pessoal e profissional. E no final das contas, a gente precisa validar tudo isso na nossa vida, ter certeza de que é isso mesmo. E para isso existe o nosso querido feedback. Feedback, o testemunho, o depoimento. Exatamente. O feedback ele serve para, na verdade, trabalhar as nossas melhorias e reforçar aquilo que nós já estamos bem. Mas também funciona como depoimento, principalmente depoimento no âmbito profissional, a gente trabalha forte com isso. E aqui eu vou seguir para, de repente, se você que está chegando agora, quer um pouco mais de clareza sobre esse tema, a gente considera aqui feedback como um termômetro de nosso progresso, é como uma bússola. A gente até, bom, em qualquer sentido, né, Kelly, assim, seja nas nossas relações pessoais, mas aqui a gente está falando de uma maneira bastante direcionada, a gente está o tempo todo conversando sobre Sim, carreira, então é muito bom que a gente entenda como que a gente está performando em todos os sentidos, não no sentido técnico apenas, como pessoas, como profissionais, qual é a impressão do mundo a respeito do nosso trabalho. Então a gente se pergunta, mas será que eu estou indo na direção certa? Então, o feedback, ele é essencial para isso. A gente sabe através dele, através dessas ações, se realmente estão trazendo resultados. Às vezes a gente sente que está indo super bem, e aí as pessoas nos alimentam, digamos assim, de informações muito relevantes para a gente poder se, se assegurar de que está exatamente. funcionando, de que estamos realmente entregando muito bem. E o contrário também acontece. E é bom que tenhamos o feedback justamente para isso. Às vezes a gente não está muito confiante. E aí vem as pessoas à nossa volta e falam: Imagina, você está mandando super bem, continua, eu estou adorando. Então, ele nos permite ajustar a nossa rota, corrigir, otimizar e garantir um maior alinhamento com os nossos objetivos. A gente ter esse retorno direto nos ajuda a alinhar as nossas ações ao impacto desejado que a gente quer gerar, ao objetivo final. E Uhum. isso eleva muito a nossa confiança, a nossa senso de eficácia com toda certeza. Quer colocar alguma coisa, Kelly? Isso também remete à crítica construtiva, à crítica que a gente acaba levando como destrutivo também, né? Porque quando a gente oferece um trabalho e recebemos críticas, isso é o feedback. Mas, que nem a Belle falou, é um ponto de melhoria. Então, esse parâmetro que a gente pode ter é muito, muito interessante. E eu vejo que muitas pessoas ficam com medo do feedback. Não pede o feedback. Mas quando a gente descobre o poder que há no feedback, parece que assim, a mentalidade da gente abre de uma maneira totalmente diferente. Né? Como a Belle falou, é uma bússola para direcionar se estamos no caminho certo ou não. E eu quero deixar uma pergunta aqui para você que está assistindo. Você tem medo do feedback? Você tem medo de encarar, né, a crítica construtiva, destrutiva, uma crítica do seu trabalho? E quem adora um feedback, hein, Kelly? Vou falar que eu sempre gostei de feedback. Eu sempre me sentia doida do feedback. Principalmente quando estava agora como empreendedora é ainda mais importante. Porque a gente caminha por nós, né? A gente que faz tudo acontecer.
mas quando eu estava no CLT, nossa senhora, como eu queria saber de feedback. Não sei, tem um lado meu, assim, que quer muito saber qual que é a percepção externa, porque eu acho que é o crítico interno que Uhum, fica, às vezes, falando, eu acho que eu preciso da visão de fora. E realmente ajuda demais. Essa questão do medo, eu sinto que está muito relacionada com a insegurança, né? De não saber exatamente lidar com críticas. uhum. Porque Na tem verdade, gente a que gente não tem que ter sabe. uma preparação muito Aham, forte. Quando lida com pessoas, principalmente, quando é sim, algo assim, não produto, né? Porque dependendo do produto, tá estragado, é só você devolver, reembolsar, né? Alguma coisa assim pode se resolver. Mas quando você lida com vidas, com transformação de vidas, e muitas vezes vidas abaladas, então tem fase, natural, na verdade, você ter uma fase que você fica com medo do feedback, porque você não sabe lidar com isso. E muitas pessoas, inclusive, não sabe a diferença entre feedback e reclamação. uhum, Ó, essa boa. comparação é muito interessante, porque vamos entender assim, eu contratei um serviço. E aí, não foi lá a minha expectativa. Então, dependendo da comunicação, você tem um retorno positivo da resolução do problema. Mas dependendo, você acaba até com a parceria. Você fica, às vezes, até prejudica financeiramente, né? Então, Aí assim, prejudica. vamos supor assim, eu quero construir um prédio e aí não foi do jeito que eu quero. Se eu chegar na pessoa e falar assim, por arquiteto, por construtor, nossa, aquilo lá que você fez, não foi legal. Ai, não gostei daquilo. Aquilo lá, sei lá, não remete com o espaço onde eu quero. Não é assim. Eu achei que fosse assado. Como que você vai dar oportunidade para outra pessoa melhorar? Diferente quando você olha para aquele projeto e você fala: olha, que tal nós melhorarmos aquele ponto lá que me incomoda um pouco, né? Então eu queria que fosse uma forma diferente, porque eu vejo que no meu dia a dia facilitaria assim, né? Então, assim, uma Ou comunicação então, eu faria clara. desse jeito, Tá, mas sabe? você não é o profissional. Então, assim, muitas vezes a gente tem a ideia e não sabe executar. Por isso que a gente contrata outro profissional. Então, a ideia nem sempre é o que vai dar certo. E nessa Uhum, comunicação de alinhamento que é muito importante, falar, eu tenho essa ideia. Aí o profissional pode falar para você, maravilhosa essa tua ideia, mas ali, colocando em ação mesmo, nossa, vai prejudicar a filtração, sei lá. A gente não verdade. entende. E acaba Não. criticando o trabalho do outro sem entender de fato como que é executado, né? Uhum, Então, exato. esse atrito, acontece muito esse atrito de um feedback em vez de ser um direcionamento, uma melhora, aí acaba meio que, meu Vira um Deus, conflito. conflito, e por mais que você tente, né, resolver o problema, a pessoa Não não quer rola resolver o mais. problema, A pessoa. não É, quer. Então, nesse caso, não acontece um feedback construtivo. não deu. Você Não deu, tentou, mas dessa vez não não deu. deu. Tem que tomar cuidado. O feedback, ele tem, inclusive, é, técnicas de aplicar, né? Você tem que tomar muito cuidado Exatamente. realmente. Você tem que saber falar. Se você não tem, se a sua comunicação, o seu tom, ele não tá bem policiado, bem monitorado, dependendo do seu dia, se você, dependendo de como você estiver se sentindo, não é o melhor momento para dar feedback, tem que tomar muito cuidado, porque dependendo de quem for, aí junta, né? Se você não souber falar e a pessoa que está do outro lado não sabe receber, aí vira isso que você falou, né? Aí vira uma reclamação, fica uma crítica, fica mal interpretado e aquele desconforto depois acaba até desmotivando, dá um efeito reverso. Então,
tem que saber falar, tem que saber se colocar no lugar do outro, usar as palavras certas, enfim, porque ajuda demais, mas tem que saber fazer. Se não Exato. souber, vai fazer Eu acho que estrago. o que a gente pode simplificar nisso é cada um tem o seu papel no Uhum, mundo, né? Entendendo que nós precisamos do outro para construir alguma coisa, né? Para construir, para crescer, né? Então, quando a gente começa a entender, olha, qual é o meu papel, o que eu posso, o que eu não posso, fica muito mais interessante, né? Olhar pro outro profissional e falar assim, eu não posso, eu não consigo fazer o que ele faz. Então, eu preciso dele. Então, eu preciso me comunicar para que ele entenda o meu ponto de vista, o meu desejo, a minha proposta do negócio. sim. É aquilo, né? De um serve o outro. Uhum. Então, se você se conecta com a necessidade do outro, você consegue, inclusive, valorizar muito mais, né? O papel do que a pessoa está te propondo. Então, é uma troca justa. Então, eu sempre falo isso, né? Todas as profissões se servem. Não existe uma superior à outra. Uma precisa da outra, na verdade. Então a gente está sempre se servindo. E Sim. aí, à medida que a gente vai se relacionando, que a gente vai sentindo como é que a gente está desempenhando esse papel, como é que a gente está performando. E a gente precisa da resposta do outro para nos dizer como nós estamos fazendo isso. Sozinho não vai. A gente vai ter, às vezes a gente tem uma percepção, que nem eu falei no começo, às vezes a gente tem uma percepção que não é tão legal, mas quem foi servido até que gostou, ficou feliz, e aí fala pra gente, não, eu gostei, continua assim. Imagina E quantas Belle, pessoas não podem ficar perdidas por isso, né? Belle, e Oi, falando em feedback, vamos abrir aqui para todo mundo como foi o feedback do Entre Sócios. vamos. A gente vai abrir aqui crítica destrutiva e construtiva. Vamos ver o que que vai aparecer aqui. Se Hum, algum depoimento será? desanimou a gente, se animou, né? Vamos mostrar? O que será que aconteceu, né? Com a evolução aqui do Entre Sócias. Vamos lá. Uou! Bom, a Belle selecionou alguns feedbacks e vamos lá. Amei o cenário. Em um mês pode mudar tudo. Com a mentoria da Kelly voei. Ai, minha aluna. É que Gente, quem selecionou os feedbacks foi a Belle, aí eu tô lendo agora, né, pela primeira vez, os feedbacks que você selecionou. a cara daquele Eu foi a achei que ia melhor. vir alguma coisa assim, meio que. Aí eu falei, Aquele, nossa, mas é que. Ai, gente, desculpa. Que bom. Ficou gostoso. Eu gostei disso. Gente, o Entre Sócios, ele é composto por empreendedoras. Nada mais justo que a gente reconhecer os talentos das profissionais. E aqui a Kelly foi reconhecida, achei justo colocar. Aí, posso ler o próximo, Kelly? pode? Tá bom. Muito importante falar sobre talento. Descobrir que ele é a fonte de foco que precisamos gastar energia. É energia direcionada, né, Kelly? Direcionada, com foco e objetivo, a gente não desfoca. Isso Dedicando a é energia ao lugar poderoso. certo. Exato. Eu vou ler o próximo. Vamos Cada, revezando. cada vivência que me emocionou, aprendi muito. Eu acho que a gente foi falando um pouquinho da vivência, né, minha, da Belle, e se identificou em algum determinado momento, né? E isso é muito Sim. bom. Aqui a gente tem, aqui só contextualizando, né? Esses comentários são alguns dos comentários que a gente coletou dos nossos encontros. Então, tem os encontros entre sócias que a, recebe as outras empreendedoras que hoje dividem esse espaço conosco, e tem também os comentários em relação Do a canal, esses né? encontros que eu e a Kelly tivemos. Então, eu juntei aqui. Tá. O próximo seria: fico tão feliz de estar participando deste movimento. Muito obrigada a todas por estarem juntas nessa ação. Parabéns, maravilhosas. Foi uma experiência maravilhosa quando a gente uniu.
profissionais de várias áreas para falar sobre um tema. Isso. E foi fantástico, porque a percepção de uma foi acolhendo a outra, e a gente foi compartilhando ali, né? O próximo, já estou no grupo, realmente tem feito com que eu reflita mais nos detalhes, nas camadas. Ai, que profundo isso, né? Sim, Eu lembro que ela falou, nós somos feitos de várias camadas. eu lembro disso E aí também. eu não tinha parado para pensar, né? Eu realmente, nós somos feitos de camadas, por etapas. Fases, faz todo sentido. Uhum, O próximo aqui, o equilíbrio é mais no sentido de viver se modificando, de andar na corda bamba. Eu lembro, aqui foi sobre satisfação pessoal e profissional, se a gente exatamente. Que eu pode falei assim, equilibrar os dois. é impossível ter um controle sobre isso, porque todo momento estamos evoluindo, adaptando a lugares novos, então nós temos que ter sempre um equilíbrio do mais, do menos, enfim. A gente vai equilibrando os pratinhos, né? Próximo, satisfação é a coerência interna. Muito verdadeiro, preciso trabalhar o foco, mas vamos entender um pouco mais aqui. Olha, sobre o foco, às vezes eu tenho várias ideias e eu penso que eu tô focada nas ideias. Quando vê, eu não tô realizando nada. O foco realmente acontece quando você escolhe uma coisa para fazer muito, muito perfeito, lapidando e entendendo e trabalhando nesse ponto específico, sabe? E nesses episódios, nessas aulas, nós falamos de cada detalhe de uma forma mais ali, né, intensificada, mais Profunda, né? intencional ali, né, para que Uhum. mais pessoas pudessem realmente entender de fato o que que é o talento, o que que é a tendência, o que que é o sonho, o que que é. Porque assim, se a gente colocar tudo junto, a gente realmente fica perdido. Mas quando Tô você perdida. separa as suas intenções por partes, você começa a ter um Uhum. foco. Você se desmembra, né? Para poder Hum, olhar com um olhar mais cirúrgico, atento para cada parte de você, para você se entender como um todo. sim. Aqui toda evolução vem de uma dor superada. Fala dita no vídeo entre sócios. E é verdade. Foi um dos encontros que nós fizemos com as demais sócias. Sim. E o tanto que a gente aprende junto. Esses encontros, eles são tão... Ai, eu acho assim, são especiais, mas eles têm um... É único, é algo Não que tem só quem como se permite dividir reaplicar. espaço para entender. Exato. Porque a gente aprende demais com a história de cada uma, com a lição de cada uma, com a percepção também de cada uma. Quer o próximo? Que assunto importante. Adorei. Que será esse Aqui ela estava assunto? falando, eu reforcei as coisas lembradas, mas na verdade compunha o talento. Hum, Era sobre o vídeo sobre os talentos. E entendo que estou no lugar certo, mas sempre me desafiando para aprender mais sobre mim e sobre o outro. Obrigada. Saber que não estamos sozinhos é muito. Inclusive, esse, Kelly, que assunto importante, complementa esse, uhum. sobre o talento. Sim, perfeito. A questão, assim, o desafio se torna muito mais desafiador quando a gente tá sozinho mesmo, né? Então, assim, uma conversa que você tem com uma pessoa, sabe? Aí você tem ideia mais ou menos do que se trata? Nossa, tenho certeza que se a pessoa tiver mais ou menos, né, conhecimento na área que você atua, vai ter uma ideia totalmente diferente da sua, que vai complementar aquilo que faltou para você.
É bem interessante, né? Quando a gente tem essa oportunidade de fazer network, de encontrar com mulheres, né, empreendedoras. Às vezes você tá assim, meu Deus, eu tô sem ideia. Tá dentro de você, só que você tem tanta coisa ali pensando pra tomar ação, enfim, você não consegue enxergar. E aí vem uma pessoa e fala: Ah, por que você não faz? Verdade! Por que que eu não pensei nisso? Estava dentro de você já. Então, por isso que você consegue executar. Caso contrário, você vai ter que investir e você tem que criar uma nova habilidade. Aí já é outra coisa. Mas esses networks, esses encontros, acabam se tornando assim bastante enriquecedor, porque no meio da conversa, uma solta, né, alguma palavra, alguma coisa que fala, meu Deus, faz todo sentido, né, para aquilo que estava em dúvida, né? Próximo Isso mesmo. foi incrível esse primeiro encontro. Ter mentes brilhantes, juntas e conectadas com o propósito de desenvolvimento pessoal e profissional. Perfeito. Perfeito. E aqui a gente está trazendo, como eu disse, alguns dos comentários sobre o intuito, né, do Entre Sócias, que ao todo estamos tendo aí 3 meses, né, Kelly? Desde que a gente tirou a ideia do papel, então era um projeto que a gente tirou da gaveta. Gaveta, deixa para gaveta, né? Não tinha A gente, gaveta. não, a gente, Não. eu pensou de um lado, pensou do outro, falou, pronto, como é que a gente faz? Para quando? Na E foi. verdade, tipo, fazer alguma coisa no Instagram era muito óbvio, Uhum. né? Então, assim, qual é a plataforma que está atingindo muitas pessoas, na residência de muitas pessoas, e que não muda com o algoritmo? É o canal do YouTube. E sempre eu tive essa relutância, na verdade. Nossa, eu preciso levar meu conhecimento, eu preciso criar um conteúdo para o YouTube. Mas e aí, como? Eu- né? O que que eu vou falar? Ah, eu já falo isso na rede vizinha e tal. E aí, quando a gente começou a conversar, eu falei, não, a gente quer levar um conteúdo de valor. A gente quer construir algo para mais pessoas. Então, qual é o local que não muda com o algoritmo, que não muda, né? Não tem muitos paranauê que fica acontecendo sempre, né? De atualização, é o quê? É o YouTube. Então, a gente achou, assim, um ambiente mais seguro para nós, né, Belle? Para estar ali sendo constante e levando conteúdo de valor no sentido assim de mais tempo, né? No sentido de 30 minutos, 1 hora, né? Que a gente A possa gente quer estar falar, a gente quer conversando aqui explicar. como um bate-papo, não é verdade? Exato. Aí juntou eu ia brincar, que é a fome com a vontade de comer, né? Que a gente queria fazer alguma coisa, aí eu fui lá, imaginei o que eu tava querendo, falei, como eu vou fazer isso? Aí juntou a Kelly e falou, não, vamos fazer isso. E acabou. A gente pensou no como, pensou na data e fez. Fez. Então, assim, o Entre Sócios, gente, é algo mágico, porque ele tá trazendo tanta ação. A gente não fica só, porque não sei, né, Kelly? A gente encontra de vários perfis por aqui, né? Então, assim, tem gente que quer ação, tem gente que quer refletir, tem gente que quer um efeito mais, assim, terapêutico, vamos falar dessa forma, tem gente que quer aprender, e a gente está trazendo tudo, tá tudo aqui. Tem gente que quer conhecer mais pessoas, tem gente que quer uma indicação de especialista. Tá tendo tudo aqui. Então, E entre tem sócios, ele pessoas que está querem extremamente falar do completo. seu próprio trabalho também. Exato, isso, exato. Então tá perfeito, tá incrível. E, bom, aí com as sócias, né, a gente abriu as nossas portas, digamos assim, efetivamente, a gente vai ter 1 mês Um com mês. as sócias e estamos aqui com as portas abertas para você que tem intenção de agregar, de aprender, de trocar, de crescer também e de refletir, enfim. A gente tem mil e uma funções e todas trazem muitos resultados para todas, então está sendo muito impactante para a gente. E quer Exatamente. agregar mais alguma coisa, Kelly? E, e assim, o valor do investimento, quero falar aqui. Uhum. O valor desse investimento de entrar no Entre Sócias é assim, é um valor assim impagável.
Vamos abrir o jogo aqui, Belle? Que é o valor é o quê? É o nosso tempo. Não tem coisa mais rara e mais valiosa do que o nosso tempo. E aí você pode investir, sei lá, R$ 1.000, R$ 5.000 para estar num grupo e não ter tempo para participar. Aí quando coloca na balança, o que que foi de valioso? Então, o requisito é, você precisa sim de ter um tempo disponível ali para pelo menos ser participativa 10 minutos no seu dia, né? E também planejar estar com a gente nesses nossos encontros que são semanais, quinzenais, né? E estar com vontade de colaborar e aprender e crescer. Esses Que são os válido. requisitos. Tá sendo absurdo. Tá, é um misto de encanto, com frio na barriga, agora vai, oh meu Deus, a gente, se não tá pronta, fica pronta na hora, a gente cresce junto e vambora, e todo mundo segura uma na mão da outra. Tem tanta coisa acontecendo, gente. Se vocês quiserem saber mais, bom, tem as nossas redes aqui, nos nossos vídeos, também podem deixar no comentário, se você quer participar, que a gente conversa. E aqui eu quero pegar o gancho, Kelly, das aulas que nós tivemos até aqui, Sim. para abrir aqui, né, para você. Vou abrir aqui meus planos, gente. Abre, É, abre. a gente trouxe, a Kelly fica animada, a gente trouxe esses encontros, essas aulas, né, que foram 10 ao todo, e para quê? Claro que para agregar conhecimento na vida de vocês, isso é fato. Mas tem um Mas tem um outro. propósito maior por detrás. Exato. Exato. Tem um fator aí predominante que é essa que vos fala está trabalhando para construir o seu próprio workshop. Muito em breve virará uma palestra também. Mas nesse primeiro momento a gente está trabalhando para esse workshop acontecer. E E ele já vai ser temos justamente data? já temos. Eu vou colocar na descrição. Exato. E vocês que estão chegando agora, como vocês que já estão nos acompanhando, fiquem antenados para me acompanhar, porque eu vou fazer o lançamento, eu vou divulgar para vocês estarem acompanhando o meu workshop oficialmente online. E para começar, né, gente? A gente começa online e já é uma baita conquista. E a E partir posso falar uma desse. coisa? E decidimos Pode. isso hoje, fazer Hoje a gente isso. decide, né? A gente decide as coisas assim. Um É dia assim e que já marca. funciona entre A sócios. gente decide um dia e marca. Isso. É isso mesmo. Totalmente estruturado para um curso dinâmico e didático, para poder. Sim, cara. Ajudar na clareza profissional. Isso. Então, é assim, vai ser um material incrível, incrível, que a Belle vai começar a construir a partir disso tudo, gente. Então, por que que a gente está compartilhando aqui no bastidor? Para incentivar você, inclusive, que está nos assistindo, né, Belle? Muitas vezes fala, meu Deus, como que eu chego até lá? Como que eu faço? Né? Então, assim, a gente quer compartilhar, inclusive no grupo Entre Sócias, né, o passo a passo de como realizar aquelas ações que você realmente está paralisada, não consegue, né? Então, a gente vai compartilhando aí e vamos caminhando juntas. Sim. Realizando sonhos. É Realizando. isso. É isso mesmo. E da tua parte, Kelly, seguiremos como agora? Da sequência de encontros para a satisfação profissional, identidade profissional, a gente está aqui. Eu gosto de fazer entre aspas, né? Porque a gente sempre acaba conectando ali e aqui, mas estamos encerrando nessa daqui, mas a gente Nessa vai continuar. temporada, né? Mas a gente vai continuar se encontrando e continuar conversando. Agora, Kelly, tem algo a nos dizer, Kelly? Agora Como vai ser um. encerramos? Encerrou a temporada, porém, pode-se considerar que é uma continuação, porque estarei levando todo esse contexto que nós falamos aqui, conversamos, numa visão
estratégica, milenar. Ou Vai ser incrível, então eu vou compartilhar com vocês uma experiência das práticas lá do Oriente, que eu vivi 30 anos, no qual eu trabalhei numa empresa, né, multi-internacional, né? Então, assim, tem várias ferramentas no qual eu comecei a ver a diferença sendo aplicada através dessas ferramentas, no qual vai ajuntar com tudo que vocês viram aqui para vocês ali, ó, melhorar no resultado de vocês. Vai ser incrível. cada encontro é um show, gente. A gente aprende muito. Por isso que a gente fala que é importante reservar o seu momento. Eu gosto de falar isso. Reserve o seu momento, porque você está alimentando o seu conhecimento. E se tem uma coisa que a gente leva nessa vida, ninguém nos toma, é conhecimento. E é claro que junto com o conhecimento a gente trabalha, né? A gente faz acontecer, que é a parte mais legal, a gente realizar. Exatamente. Então, ali no, fazendo novamente assim, fazendo um convite para vocês, no Entre Sócios, vai acontecer ali o lançamento do workshop da Belle, né? No Entre Sócios vai acontecer também o curso da Belle. E também vai acontecer vários workshops e vários projetos que as meninas vão colocar em Era ali. ação ali. Então, assim, quando a gente tem uma determinação, um prazo para cumprir, né? E apoio, nossa, a gente consegue sim realizar aqueles objetivos e metas que muitas vezes, quando você guarda para si, você não consegue. Exato. E muitas vezes a gente guarda por falta de encorajamento, de audiência, enfim, de mentalidade. É de mentalidade mesmo. E falta A de gente não bússola. sai do lugar. Hã? Falta de bússola, de direcionamento. Por isso que a nossa Exato. logo é uma bússola, né? Todas nós ensinamos a outra. De alguma forma, a gente está sempre uma ensinando a outra, reciclando essa energia do que é o empreendedorismo, porque a gente sabe o quanto pode ser muito cansativo, nós sabemos disso, mas nós temos propósito em cima do nosso trabalho. A gente não faz pensando única e exclusivamente no dinheiro, tem um significado no nosso trabalho. Exatamente. Faz sentido para a nossa vida, faz sentido levar e transformar a vida das outras pessoas, e é isso que nos move. E aí esse ambiente nos fortalece. Ai, gente, acontece tanta coisa no Entre Sócios. Fica o convite de novo. Já falei isso antes, eu estou reforçando. E se você chegou aqui, assistiu essa aula, falou, meu Deus, calma, deixa eu me situar. Puxa as anteriores, que a gente te contextualiza e continua. Se você chegou agora, se inscreve, curte, comenta aqui, mostra pra gente que você gostou. E compartilha esse canal, né, gente? Tantas pessoas precisando dessas mensagens, dessas trocas que a gente está trazendo, Exatamente. né? Muito Perfeito. obrigada, Muito gente, por obrigada. acompanhar. Muito feliz. Obrigada, Kelly. Obrigada às sócias que dividem o espaço conosco. E obrigada a você que está nos acompanhando aqui, firme e forte. Possa divulgar, né, a nossa mensagem. Até o próximo encontro. Até. Tchau.